Então, olá pessoal, muito boa tarde novamente. Estamos aqui com a doutora Rosana Goldbeck e iremos responder as perguntas de vocês. Foram bastante perguntas, então a palestra com certeza foi um grande sucesso. E muito obrigada, doutora Rosana, por estar aqui conosco nesse momento. Imagina, eu que agradeço toda a comissão organizadora do evento. É um prazer estar aí ministrando essa palestra, né? Por mais que é de forma online, mas é um prazer estar participando do congresso. Agradeço aí o convite da comissão organizadora e agradeço as pessoas, né, que assistiram e têm perguntas. Estou aqui à disposição para responder. Muito obrigada, doutora Rosana. Então vamos lá, foram muitas perguntas e eu vou começar a lê-las para você. A primeira foi do Lúcio, que diz: boa tarde, doutora Rosana, parabéns pela apresentação. Quero lhe fazer duas perguntas. A primeira é: a primeira envolve o aspecto legislativo. No Brasil, como estão as diretrizes sobre o desenvolvimento de carne cultivada e a permissão ou possibilidade de levar isso ao mercado? Então, Lúcio, né? Saiu no final do ano passado uma resolução da Anvisa, a RDC, eu não sei o número, mas já tem, a gente achou, né, que era um grande entrave a Anvisa, mas já tem alguma legislação aí, uma normativa da Anvisa que aprovou tanto produtos aí por processo biotecnológico, como processo de fermentação de precisão. Então, não sou muito da parte da legislação, mas eu sei que tem uma resolução que saiu ano passado, uma RDC, que fala sobre isso, tá? Então, a gente ainda tem, é uma tecnologia que demora a chegar no mercado, né? A gente ainda tem muitos entraves econômicos aí para, né, escalonar esse processo e tornar ele economicamente viável, mas acho que a barreira da questão da Anvisa é o menos problemática. Eu acho que a gente tem, diferente da Europa, né? A Anvisa, eu acho que tende a aprovar, assim como nos Estados Unidos aprovou. O nome da RDC, acho que deixa eu pegar aqui, ó, RDC 839, tá? Foi publicado em 19 de dezembro e fala sobre a carne cultivada e fermentação de precisão, sobre a regulação no Brasil. Se quiser dar uma olhada, Lúcio, tá? Não tem muitos detalhes, mas se você quiser olhar, tá joia? Ok. A segunda pergunta também do Lúcio é: considerando a situação socioeconômica da maior parte da população, tanto hoje quanto em 2050, ele quer saber em relação à questão de valores, o quão acessível são os produtos obtidos com a tecnologia da carne cultivada para a população. Esse é o nosso grande entrave, né? A gente acredita, a gente, né, está estudando, né, a pesquisa sendo realizada para a gente diminuir o custo, né? Então, a gente tem lá, há 10 anos atrás, né, essa tecnologia já existia, já estava sendo estudada e era um custo altíssimo. Ela vem caindo ao longo do tempo, mas ainda ela tem um custo elevado. Então, justamente, o custo está direcionado ao meio de cultivo e outros gargalos também, mas o meio de cultivo também. Então, as pesquisadores, as empresas, as startups estão focadas em diminuir o custo do processo, porque não adianta ter um produto, né, que não vai ser acessível à população. Ele tem que ter um preço compatível para a gente conseguir entrar no mercado, senão não faz sentido. Então, esse é o grande, né, gargalo, é escalonar esse processo com custo acessível para a população. Se você tiver um produto que não tem um preço superior, dificilmente, né, ele vai conseguir chegar à população, a alguns nichos específicos. Então, o objetivo é diminuir esse custo, né? Atualmente ainda é um custo elevado, mas justamente cada vez, né, cada ano que passa, mais gente pesquisando, mais evoluções nessa área, e a gente acredita que sim, que vai, né, num futuro mais próximo, a gente vai ter uma tecnologia aí acessível. Sim, afinal de contas, a gente viu isso acontecer com diversas tecnologias, né? Que o preço foi decaindo ao longo do tempo, foi se tornando mais usual. Exatamente. Então, a gente acredita, é o que a gente espera, né? A gente conseguir melhorar esse processo e diminuir o custo e chegar, né, ser acessível para toda a população. Sim, a gente espera com certeza. A Nayara fez uma pergunta, além de ter elogiado, disse que foi uma excelente palestra, e foi mesmo. Ela disse: há preocupações associadas ao uso de proteínas vegetais alergênicas na formulação de meio de cultivo, considerando a aplicação para a produção de carne cultivada? Sim, tem uma grande preocupação. Tanto é que nesse estudo a gente fez com soja,
e amendoim, e a gente viu depois na proteômica, quando a gente comparou os resultados, que tinha algumas proteínas alergênicas que vinham do amendoim, tá? Então, sempre tem que fazer esse estudo aí, para ver, né, tanto da alergicidade, da citotoxicidade. Então, é importante sempre, né, estudar esses resíduos, mas analisar e verificar, né, se eles têm propriedades aí toxicológicas, né, ou que podem trazer alergênicas. Então, isso é uma grande preocupação nossa, sim. Tanto é que a gente viu aí, né, que o amendoim, por mais que ele é rico em proteína, os farelos de amendoim, a gente identificou aí algumas propriedades por proteômica que podem ser alergênicas. Então, talvez aqui no nosso estudo, comparando a soja e o amendoim, a soja seria um resíduo mais interessante do que o amendoim. Tanto é que agora, nos nossos estudos, a gente abriu para mais resíduos, nos próximos estudos que a gente está agora delineando, outros resíduos, e tirou o amendoim da jogada e botou outras fontes de proteínas, né, outras fontes de vegetais ricas em proteínas para estudar e verificar e avançar com esses resultados. Como eu falei para vocês na palestra, aí é uma linha de pesquisa nova, que a gente está uns 2 anos só com isso. A gente conseguiu já resultados interessantes, mas a gente tem muita coisa para pesquisar ainda e avançar. Extremamente interessante, assim, como uma pessoa que tem muita alergia a amendoim e várias outras coisas, eu acho muito justo e muito válido você fazer esse tipo de pesquisa, averiguando esse aspecto também. Muito, muito bacana. A nossa próxima pergunta é da Juliana, que elogia também, disse que foi uma excelente palestra, e pergunta: como essas proteínas vegetais impactam no crescimento e a diferenciação das células musculares em comparação com o soro fetal bovino tradicionalmente utilizado nesse tipo de cultivo celular? Então, o soro fetal bovino, ele é rico em vários aminoácidos, vitaminas, mas o principal componente aí é as proteínas albuminas, tá? Então, a gente está tentando justamente usar esses resíduos agroindustriais vegetais para extrair a albumina e para substituir. Então, não parte, ou se conseguir totalmente, mas parte dessas proteínas albuminas que vêm do soro fetal bovino, tá? Mas já tem outros, né, estudos, né, trabalhando com o DMEM. O DMEM é um meio sintético, tá? Que daí ele não é animal, ele não usa o soro fetal bovino, e que daí ele necessita de peptídeos, né, aminoácidos livres e peptídeos de baixo peso molecular. Então, por isso, desculpa, pessoal, que na nossa pesquisa a gente trabalhou tanto com a extração das proteínas para tentar substituir as proteínas do soro fetal bovino, também com os hidrolisados, que os hidrolisados têm a questão dos aminoácidos livres e peptídeos de baixa cadeia que seriam interessantes para substituir o outro meio de cultivo que vem sendo bastante estudado, que é o DMEM. Então, nossa questão, nós estamos muito aí focados em extrair as proteínas e estudar, além das proteínas, os peptídeos e aminoácidos presentes, tá? Mas, claro, né, o soro fetal bovino é um complexo, ele tem fatores de crescimento, tem vitaminas, tem outros gargalos que precisam ser estudados para a gente depois formular, assim, né, um meio mais próximo do soro fetal bovino. A gente começou nesse trabalho aí com as proteínas e a gente pretende avançar aí com fator de crescimento, com vitaminas, para depois a gente conseguir formular um meio bem completo. Certo, muito obrigada. A nossa próxima pergunta é do Walden, que agradece pelas explicações e gostaria de saber como é o monitoramento durante a fase de produção de células em massa para evitar o surgimento de células deficientes. Quem fez essa pergunta? É o César? Não. Walden. Valden. Eu não sou especialista nessa parte de cultivo de célula animal, tá? Meu foco é justamente na parte dos hidrolisados. Então, vou ficar te devendo essa pergunta, que como é o processo de cultivo da célula animal, eu não tenho gabarito para te responder, porque lá no nosso laboratório a gente nem cultiva a célula animal. A gente trabalha com fermentação e trabalha com hidrólise. Então, todos os meus testes, aí os hidrolisados que a gente produz, a gente tem uma parceria tanto com o Itaú como no Senai, o Cimatec, e lá que eles fazem o trabalho com as células animais, né? Então, eu não poderia te responder de uma forma errônea, não sei te dizer exatamente como é feita essa diferenciação, tá? Então, fico te devendo essa aí. Não tem problema nenhum.
Ele até faz uma outra pergunta que diz, talvez não seja relacionado com a área de especialização da senhora, mas como está o uso do biotecnológico de tecido vegetal com textura e sabor de carne tradicional? Digital, você está dizendo da impressão 3D? Deve ser. Hoje, né, a gente tem muitas pesquisas aí com a impressão 3D, né, que vem para nos associar e principalmente para produzir os produtos estruturados, né, que a gente tem os produtos carnes estruturados e não estruturados, então a gente precisa, né, ajuda nessa questão da estruturação. E hoje o grande gargalo é justamente quando a gente faz a fermentação de precisão, você tem uma massa celular, né, você tem que dar forma a isso, né, ou um processo extrusado ou uma impressão 3D, você precisa, né, ou fazer um produto emulsificado, então você precisa dar forma a isso, porque você tem, né, a questão sensorial envolvida, né? Você tem a questão, não, né, além de nutricional, mas tem toda a parte sensorial, a parte da textura, a parte, né, do sabor mais próximo, né? Tem muita gente trabalhando também com expressão aí de hemoglobina para dar a cor mais vermelha. Então tem muitas técnicas aí, muitas pesquisas em volta disso, mas com certeza essa parte sensorial é importante e a impressão 3D vem nos ajudar a isso, não só nessa parte da estruturação também das fibras, mas também na parte de produção de scaffolds, né? Então os scaffolds são importantes para colocar dentro do reator e as células se aderirem e formarem, né, essas estruturas. E hoje as pessoas também, né, a gente tem uma parceria estudando também a produção de scaffolds com impressão 3D. Então, vem nessa tecnologia digital, vem para nos aliar, né, nos ajudar aí no desenvolvimento dessa tecnologia. Ok, muito obrigada. A nossa próxima pergunta é do André, que diz que o ambiente onde ocorre a proliferação das células precisa ser totalmente asséptico. Como efetuar a asepsia desses resíduos agroindustriais sem degradá-los para utilizá-los na produção de carne cultivada? O que precisa ser asséptico, né? Exatamente é as condições dentro do bioreator, né? O bioreator, ele precisa ser totalmente um meio de cultivo asséptico para desenvolver o crescimento do micro-organismo lá. Então, com certeza, esses resíduos, até eles se tornarem, né, um meio de cultivo, eles vão passar por um processo como qualquer outro meio de cultivo que a gente faz em fermentação. Então, a gente tem que fazer uma esterilização desse meio, né? Ou você faz contínua dentro do reator, ou você faz por batelada separado, mas você tem que trabalhar, né, condições assépticas, porque justamente você tem que, né, o processo de fermentação de carne cultivada é um sistema, né, totalmente asséptico, você tem que manter todas as condições ali para só se desenvolver a célula animal, né? Então, na verdade, a gente está estudando os hidrolisados, esses meios, eles terão que ser usados para formulações, então, do meio de cultivo, e eles têm que entrar no fermentador de forma estéril para não levar nenhuma contaminação cruzada. Com certeza, isso é um gargalo e é sempre estudado. Agora a gente está trabalhando com esses hidrolisados em pequena escala, então é mais fácil de manter a asepsia. Mas em grande escala, né, você tem que fazer os processos contínuos, onde você consegue, né, preparar o meio de cultivo e transportar ele de maneira asséptica para o fermentador. Muito obrigada pela sua resposta, doutora Rosana. A nossa próxima pergunta é da Ana Beatriz, que pergunta assim: essa discrepância em relação à quantidade de aminoácidos dos farelos comparada ao SF, soro fetal bovino, não poderia ter algum tipo de efeito tóxico nas células? A gente fez, né? Aí nos resultados eu nem apresentei para vocês, mas quando a gente foi fazer os ensaios em células animais, a nossa preocupação era justamente ver, né, se a citotoxicidade, se ia ser tóxico ou não. E a gente teve resultados positivos, né, que não foram tóxicos, e a gente conseguiu ter a proliferação e adesão das células musculares. Então, sempre sim, qualquer resíduo, qualquer nova pesquisa, qualquer meio que você está desenvolvendo, a gente tem que testar isso para ver se não vai ter uma toxicidade aí para a célula animal. Então, isso ali eu nem apresentei, porque, como eu falei, eram os resultados preliminares, mas a gente já está agora fazendo essa parceria com o Senai, onde a gente produz aqui na Unicamp os resíduos, né? A gente não tem a estrutura para fazer os cultivos de carne cultivada, mas aí a gente fez essa parceria
o pessoal do Senai e eles fazem esses testes para a gente lá de toxicidade. Então, isso é super importante, com certeza. Muito obrigada. Isso até já puxa um pouco para a próxima pergunta, que é do Jefferson, que começa elogiando pela excelente palestra e pelo trabalho, e pergunta, então, se o grupo já realizou algum teste com células. Se sim, a senhora encontrou alguma diferença no processo de proliferação celular? Pretende analisar o perfil metabolômico dessas células? Sim. Na verdade, a gente fez bem testes preliminares, né? Então, a gente viu que a gente conseguiu ter, né, o crescimento e desenvolvimento dessas células, e agora a gente vai mais além nessa pesquisa, a gente vai estar estudando outros resíduos e a gente quer fazer, analisar os genes que estão sendo expressos, né? Então, a influência aí no transcriptoma, na verdade, os genes estão sendo, a gente vai analisar aí no cultivo da célula toda essa análise genética, tá? É uma etapa que ainda acho que vai demorar um tempo a gente chegar lá, tá? Mas está no nosso roadmap aí que a gente vai fazer essa parte de análise de expressão gênica que é importante e a gente vê o que está, porque tem várias células aí, umas podem favorecer, né, ou prejudicar o desenvolvimento da célula, então a gente tem que fazer essa análise genética também. Por enquanto a gente só fez esses estudos, né, a gente fez essa parte de extração de proteína, identificação da proteômica, né, dos aminoácidos, das famílias de proteína, e a gente fez esses testes de toxicidade junto com o Senai. Mas ainda a gente quer ainda evoluir e fazer chegar nessa parte da análise de expressão gênica. Ok, muito obrigada. A nossa próxima pergunta é do Lucas. Eu acredito que, infelizmente, vai ser a última pergunta, devido ao nosso tempo. Mas ele pergunta quais são os desafios regulatórios enfrentados pelo escalonamento de tecnologias de produção de bioinsumos para a indústria alimentícia. Eu acho que em relação a assuntos regulatórios, a Anvisa já fez essa resolução, essa RDC, que foi publicada ano passado, que era uma grande preocupação aqui, né, no Brasil, porque na Europa a gente tem vários entraves, porque tem vários países com essa tecnologia em diferentes níveis, né, de evolução. Nos Estados Unidos já é aprovada, mas eu acho que o nosso grande gargalo no escalonamento é o custo. Hoje é o nosso custo, né? Qualquer processo que a gente começa é um novo processo, principalmente processo biotecnológico, a questão muito associada ao custo. Então, o que a gente tem que vencer para chegar aí, né, escalonar isso, chegar no mercado, é diminuir o custo do processo em vários aspectos, né? Nosso grupo de pesquisa está focado na parte de diminuir o meio de custo do meio de cultivo, né? O custo do meio de cultivo, mas tem outros gargalos aí importantes, né, do escalonamento, na parte de scaffolds, no melhoramento das cepas. Então, tem muitos gargalos aí para melhorar e para diminuir o custo do processo. Eu acho que sim, esse é o processo de carne cultivada. Eu acredito que sim, que é uma tecnologia que logo vai estar no mercado aí à disposição. E acredito que aos poucos vai diminuindo o custo aí do processo, né? As pesquisas vão sendo desenvolvidas para a gente conseguir chegar num processo viavelmente né, comerciável, que seja viável e que chegue a toda a população. Ok. Muitíssimo obrigada, doutora Rosana, por estar aqui presente com a gente, apesar de estar bastante ocupada, né, nesses dias. E, além de agradecer, eu queria dizer que a palestra foi só elogios, foram muitos comentários positivos, elogiando o seu trabalho, elogiando a sua apresentação. Com certeza foi um sucesso enorme. Obrigada por estar aqui conosco nessa quinta edição do CDNB. Eu que agradeço, Alice, como eu falei, agradeço toda a comissão aí organizadora, Luciano, né, o doutor Luciano, e espero ter respondido aí, pessoal. Vocês têm meu e-mail no final da apresentação, pode mandar e-mail. Como eu falei, não sou expert nesse assunto, estou aprendendo também junto com vocês. É uma linha que a gente vem desenvolvendo apenas há 2 anos, mas cada vez mais a gente vai estar evoluindo espero que uma próxima trazer novos resultados e novos avanços para vocês, tá bom? Muito obrigada, Alice. E obrigada a todos que participaram aí. Obrigada. Pessoal, nós levaremos as perguntas que não foram respondidas para a doutora Rosana. Além disso, ela se disponibilizou a responder a partir do e-mail. E agora nós iremos, então, passar para a sessão de Flash Talk, nesse primeiro dia do nosso congresso.